Eu queria pregar para você hoje sobre, o título é Colecionador de Vitórias. Eu acabei meditando na Bíblia Sagrada e entendendo isso. Se nós tivermos uma trajetória de vitórias, o inimigo ele vai se comportar diferente conosco. Como assim, pastor? Não estou compreendendo. Toda vez que você começa a ter comunhão com Deus e você começa a ter vitórias, o diabo ataca você e você vence. O diabo ataca você e você vai vencendo. O que acaba acontecendo? Ele vai começar a criar, vamos dizer assim, no estilo dele lhe atacar, algo diferente. Então eu queria mostrar para você, eu estava observando até esse negócio do mundo espiritual, até na Copa. Quem era Marrocos quando começou a Copa? Marrocos não era tipo, Marrocos. Só que daí Marrocos começou a ganhar, empatou, foi o primeiro lá do grupo. Aí daqui a pouco ele tirou a Espanha na Copa. Agora está todo mundo olhando assim, caramba, quem é esse Marrocos? Quem é esse Marrocos, né? Então assim, você vê que os adversários, eles começaram a ficar um pouco mais, respeitar mais o time de Marrocos, porque no começo não respeitava. E a mesma coisa vai acontecer no mundo espiritual. Você vai começar a notar que o inimigo vai começar a respeitar você. Não que ele não vá te atacar, não que ele não vá se levantar contra você, mas ele vai se levantar contra você de uma forma diferente. E é isso que eu quero explicar. Eu estava meditando, lendo a Bíblia Sagrada, em Josué no capítulo 2, a partir do versículo 8. Esse aqui é um episódio onde nós vemos que os espias foram até Jericó, que era uma das cidades que o povo de Israel, logo depois que saiu do Egito, ele ia passar por Jericó. Jericó era uma cidade muralha, então era uma muralha muito grande e existiam pessoas que moravam lá dentro. Só que o povo de Israel, antes do ataque, ele pegou e enviou, então Josué enviou os espias. E os espias encontraram essa mulher chamada Raabe, que ela morava lá dentro desse muro, nessa muralha. E o que aconteceu? Ela pega e dá com a língua nos dentes e fala como é que estava a sensação do povo lá de Jericó antes do ataque. Aqui o povo de Israel não tinha atacado ainda Jericó, não tinha feito as 7 voltas ao redor de Jericó, né? E aí ela diz assim para os espias, de noite, né? Diz assim no 8: antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: olha o que ela fala, hein? Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Note que ela não serve a Deus, mas ela está falando sobre o Senhor. Ela disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. E diz assim, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Então ela está dizendo assim: nós só estamos, o ambiente aqui dentro da muralha é esse, nós só estamos aguardando a derrota, nós só estamos aguardando você chegar, porque nós estamos sem ânimo, nós estamos aqui desmaiados. Você sabe que desmaiar uma pessoa, o inimigo está desmaiado, é só você passar por cima dele, porque ele já está desmaiado. E você vê, eles nem tinham atacado ainda, eles nem tinham se levantado contra Jericó, e eles lá dentro do muro já estavam acreditando na derrota deles. Mas por quê? Ela vai explicar no próximo versículo. Ela vai usar até a palavra por que disso. Por que nós estamos desmaiados? Por que o pavor de vós caiu sobre nós? E aqui começa o título da minha mensagem, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Então você vê que ela explica, olha que forte, ela explica aqui por que eles estão amedrontados e assustados, por causa de uma sequência de vitória do povo de Israel. Então o povo de Israel estava colecionando vitórias. Eles tinham saído do Egito, o Mar Vermelho se abriu e eles já tinham vencido 2 reinos, os reinos de Seom e Og. E o que eles estavam pensando agora? Agora chegou a nossa vez, agora nós vamos perder também. Então eu queria que você entendesse que quando você começa então a ter uma trajetória de vitórias, você vai começar a se acostumar com vitória, e o demônio vai começar a se acostumar com derrota. O problema é quando você começa a se acostumar com derrota. Você começa a se acostumar nessa decadência de sempre perder, nunca dá certo, nunca dá certo. Então quando surge uma situação contra você, você que fica desmaiado.
Você fica sem ânimo, você que fica já pensando em derrota. Por quê? Porque você não está acostumado a ter uma sequência de vitórias. Você não está acostumado, como eu falei, colecionar vitórias. Mas quando você consegue fazer isso, porque Deus está contigo, porque para você colecionar vitórias, é só Deus estando com você. E aí quando você consegue ter essa coleção, você sabe o que acontece? O inimigo fica com medo. E não é só aqui. Olha só o que diz em Números capítulo 22. A partir do versículo 2, mas parece que a mesma história se repete, né? Vamos ler o versículo primeiro, ó. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. E olha que interessante: e viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante do povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Você vê, o inimigo está angustiado, ele está com medo, e ele diz assim, ó: pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Ou seja, eles vão arrancar tudo, eles vão tirar tudo, nós vamos perder e tal. Você vê que ele está assustado. Mas por que ele está assustado? Porque ele disse assim, ó: eu vi o que Israel fizeram aos amorreus. Então as nossas vitórias passadas, tudo aquilo que nós a gente já vem vencendo, a gente vem triunfando, essa trajetória, ela vai fazer com que o inimigo, ele fique sem força, ele fique mais fraco. Pastor Michael, e quando eu vou perdendo, ele vai ficando forte. Você gostaria de encontrar um inimigo animado para te vencer, ou um inimigo derrotado, já pensando que está vencido? Claro, obviamente, eu também. Eu prefiro pegar um inimigo que está já acostumado ou pensando que vai ser derrotado. E é isso que nós temos que fazer. Mas como é que eu vou conseguir isso? Só com trajetória de vitória, só com coleção de vitórias. Se você for na Bíblia Sagrada aqui, você vai ver agora lá no Novo Testamento um exemplo também disso. Olha só o que diz em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 31. Lucas 4:31. Olha que interessante. E desceu a Jesus a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E olha o 33. Estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então você vê aqui, o demônio está com medo, ou o demônio está animado para enfrentar Jesus? Ele está com medo. Você vê medo nas trevas, você vê medo. Mas por que ele vê? Ele tem esse medo de Jesus. Ele fala no finalzinho do versículo: bem sei que és o Santo de Deus. Toda pessoa que começa a se santificar, como diz lá em Hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então por que Jesus ele tinha tanto êxito, Jesus tinha tanta vitória? Por causa da santidade. Quanto mais nós vamos nos santificando, quanto mais nós vamos nos purificando, quanto mais nós vamos nos consagrando, Deus vai começar a se manifestar na nossa vida, e as vitórias vão começar a aparecer. E quando surgir um demônio, ele já está derrotado. Você vai enfrentar um inimigo medroso, você vai enfrentar um inimigo desanimado, que perdeu a força. E Jesus não deu outra. Na hora que ele percebeu que o inimigo já estava confessando derrota, já estava confessando que ele seria destruído, Jesus repreendeu e disse: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem fazer-lhe mal. Então você está conseguindo presenciar e entender o que o pastor Maico está pregando aqui? Você pode chegar a um ponto de fazer com que o inimigo ele fique desanimado. Mas isso, repito, tem que ter um histórico de vitória na sua vida. Pastor, e quando eu não tenho histórico? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, bem pertinho. Você estava em Lucas, depois vem João, depois vem Atos 19, versículo 13. Interessante esse texto. Aqui tem duas coisas que eu queria comentar nesse versículo, que diz assim, ó: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Eu chamo a atenção aqui para a palavra ambulantes e para a palavra tentavam. Então esse aqui era um pessoal que eles eram ambulantes, eles não tinham muito paradeiro. Uma hora estava aqui, outra hora estavam lá, e eles não estavam expulsando os demônios pela fé, eles estavam fazendo tentativas. E eu vejo isso muito dentro das igrejas hoje. Pessoas que aparecem, desaparecem. Daqui a pouco está, daqui a pouco não está mais.
E quando surge uma situação, ela também usa de tentativa. Vamos lá, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. E esse tipo de gente não é bem firme com Jesus. Então o que acontece? Quem fazia esse negócio aqui eram sete homens, está no próximo versículo, né? E diz assim agora, eles diziam, né? Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, tá? E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Mas quando eles começaram a fazer isso aqui, olha que interessante. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, olha o que ele disse: eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Pergunta que eu te faço. Aqui o inimigo, o demônio, ele está animado ou está desanimado aqui? Aqui ele está animado. Aqui ele está dizendo assim: se fosse Jesus, eu saía. Se fosse Paulo, eu também sairia, porque eu conheço eles, também sei quem é Paulo. Mas vocês não são ninguém, eu não conheço vocês, vocês não têm reputação, vocês não têm vitória sobre mim. Jesus já me expulsou umas quantas vezes, Paulo já me expulsou umas quantas vezes, então eles conseguem me expulsar, mas vocês não. Então eles pegaram aqui um inimigo, sabe, animado para vencer, e não deu outra. Próximo versículo: e saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isso aqui não pode acontecer. O que não pode acontecer, pastor? Não pode acontecer de você colocar isso no coração do inimigo. O inimigo se acostumar a vencer você. O inimigo perceber que você está em pecado. O inimigo perceber que Deus não está contigo. O inimigo começar a olhar e observar que você está vivendo fora da palavra e que você não tem evidências que Deus anda contigo. E aí, porque você sabe, quando Deus anda com nós, quem será? Claro, porque se Deus é por nós, a Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então você conhece isso, só que não adianta você falar isso, você tem que mostrar. Você tem que mostrar o resultado, você tem que mostrar. Então quando você começa então a ter vitória, o diabo não vai ficar assim, ele vai ficar como aconteceu lá em Josué. Volta lá para Josué capítulo 2. Então a Raabe está dentro das muralhas de Jericó. As muralhas não tinham caído ainda, e eles já estavam confessando lá dentro que eles estavam só se preparando para a derrota. Agora que beleza seria, né, irmão? Olha que beleza. O diabo, quando ele vai se levantar contra você, ele já está crendo que você vai vencer. Ele vai se levantar contra você na tristeza ou no desânimo, desmaiado. Então tire a força do demônio, começa a ter sequência de vitórias, começa a ter uma trajetória, começa a colecionar na estante espiritual vários troféus contra o diabo, começa a ter vitória. Se você venceu lá na faculdade uma coisa, glorifica a Deus. Ficou curado de uma dorzinha no dedo do pé, glorifica a Deus. Jesus, obrigado. Recebeu uma bênção financeira, agradece a Deus. Todas as vitórias, elas vão demonstrando que Deus está contigo. E você acha que o diabo percebe isso ou não percebe? Claro, ele percebe, porque você vencer uma vez pode ser sorte, você vencer 2 pode ser que você se dedicou, mas quando você começa a vencer 3, 4, 5 vezes, Deus está com você. Aí o diabo ele começa, é como eu falei, que nem o Marrocos, né? Empatou uma vez, empatou. Ganhou outra, os caras correm bastante. Ficou primeiro da chave, né? No grupo lá, né? Primeiro, tirou a Espanha. Opa, tem alguma coisa aí? Então o pessoal já começa a respeitar. Então é isso que eu estou falando. Você tem que começar a colocar respeito no diabo. O diabo tem que conhecer você. O diabo não pode tratar você como ele tratou os 7 filhos de Seva. Quem é você? Pai, salta em você e te ataca. Não, o diabo pode atacar, mas tem que atacar com medo. Olha que interessante, vem agora, pessoal. Josué 2, então no versículo 10 eles falam ali no 10, né? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. E agora vem a parte forte, ouvindo isso, então a gente ficou sabendo disso. Olha o que diz, desmaiou o nosso coração.
estamos desmaiados, estamos sem força. E ele diz assim, ó, e ninguém, ela disse, né? E ninguém mais há ânimo, nós estamos desanimados, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Dá uma glória a Deus aí. Que coisa mais linda, irmão. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que Deus está querendo, que eu e você, a gente chegue a um ponto do inimigo, a gente nem atacou o inimigo, a gente está chegando para a batalha e o inimigo já está desse jeito. O inimigo já está apavorado, o inimigo já está assustado, o inimigo está crendo, ele está acreditando na sua vitória. Mas não é o que eu vejo, tá? Não fica bravo comigo que eu vou falar agora, mas que tem gente que diz assim, pastor, ora por mim que eu estou desanimado. Por quê? Fizeram uma macumba para mim. E percebo que a pessoa não está com Deus, mano. Tem pessoa que diz, ai pastor, estou muito desanimado, aconteceu essa situação e tal, sabe, aconteceu. Pô, caramba, mas cadê Deus, irmão? Cadê Deus? Você não serve a Deus? Você está vindo à igreja assiduamente? Você está lendo a Bíblia Sagrada? Você está estudando a Escritura Sagrada? Você é uma pessoa que você está se envolvendo com o Criador? Você tem que pensar nisso, irmão. Jesus, ele disse em João capítulo 8, no versículo 29, ele disse, aquele que me enviou, ele está comigo, o Pai não tem me deixado só, olha só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então de vez em quando a gente está sozinho, porque a gente não está fazendo o que agrada a Deus, fala umas besteiras com a boca, faz umas coisas que não tem cabimento, vai nos lugares que não tem cabimento, você está fazendo. Aí daqui a pouco o diabo percebe isso, e ele te ataca, ele se levanta contra você, e você diz, ai eu estou com medo, mas é ele que tinha que estar com medo, irmão. Era o demônio que tinha que estar com medo, era o Satanás que tinha que estar apavorado, perturbado com você. Era o diabo que tinha que estar ali olhando para você dizendo assim, caramba, vou perder de novo. Mas é você que está se acostumando. Você põe a mão na cabeça, nossa, apareceu isso de novo no meu corpo. Ai, de novo, como assim, irmão? Como assim, irmão? Como assim você está desse jeito? Isso está errado. Não está certo esse negócio. A tua coleção de vitórias, demonstrando que Deus está contigo, você tinha que tocar o terror no diabo. O diabo tinha que ficar apavorado com você. Irmão, você não pode se acostumar a perder, irmão, pelo amor de Deus. Você não pode, tudo bem, de vez em quando a gente pode ter uma luta que a gente não conseguiu vencer, mas não se acostuma com isso. Daqui a pouco você vai começando a colocar essa configuração na tua cabeça. Aí surge qualquer problema, surge qualquer situação, você diz, ai de novo, ai meu Deus, ai agora o que eu vou fazer? Ai agora como é que vai ser? Você vai perder de novo. O diabo está cheirando medo, o diabo está cheirando, ele está vendo você desse jeito. E ela diz aqui, ó, ouvindo isso desmaiou o nosso coração, ninguém tem mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e também aqui embaixo da terra. Você sabe quem sabia direitinho isso aqui? Abre em Números 14, versículo 6. Quem sabia disso era o Josué e o Calebe. Pensa nos caras que acreditavam em Deus. Os espias foram espiar a terra prometida, e lá tinha inimigos. Aí os espias trouxeram a notícia, o relatório, e o pessoal começou a chorar, começou a se desanimar, ficaram perturbados. Aí no versículo 6 diz assim, ó, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as vestes, se revoltaram com aquelas murmurações, com aquele desânimo, que o pessoal estava chorando. Diz que eles choraram a noite inteira quando ficaram sabendo que tinham inimigos em Canaã, e dizendo, ai agora a gente vai morrer, e não sei o que mais. Aí olha só o que diz o versículo 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio a qual nós passamos a espiar é muito boa. E ele fala, o 8 é demais, ó, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá na terra e nos lá dará, terra que mana leite e mel. Aí ele fala mais, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto eles são o nosso pão. E olha o que ele fala agora, ó, retirou-se deles o seu, ou seja, eles já sabem, pessoal, eles já sabem que a gente saiu do Egito, eles já sabem que Deus abriu o mar vermelho, eles já sabem, já chegou a informação para eles que Deus sustentou a gente com pão e sustentou a gente com água no deserto. Já chegou a informação para eles que Deus manteve uma coluna de fogo durante a noite no deserto para a gente não morrer com frio, e uma coluna de nuvem durante o dia para não morrer de calor. Já chegou aos ouvidos deles. Por que vocês estão desanimados? Vocês têm que parar com isso. O problema é esse, vocês estão desanimados, vocês estão abatidos no momento que eles deveriam estar abatidos.
Eu fico brincando que parece aquela síndrome do leão e do leão não, do elefante e do rato. Alguém já ouviu falar disso? Não sei se é verdade, pode ser folclore, mas diz que o elefante tem medo do rato. Agora, ó, eu tenho outro que não é o elefante e o rato, mas tem uma que eu já vi isso acontecer. Tem gente que tem medo de barata. Irmão, olha o teu tamanho. Irmão, a barata, irmão, por maior que ela seja desse tamanho. Nesse dia teve uma pessoa, né, que eu não vou falar quem é, que chegou em casa, ai, a barata! Eu falei, pô, olha o teu tamanho. Eu nem vou falar o teu tamanho, eu falei assim, ó, olha o tamanho do teu pé. Não foi o pastor Jorge. Aí, pastor Jorge, você tá mal na foto, hein? Você tá com uma reputação ruim. Não foi, né? Foi uma mulher que vocês... Ai, barata! Não pode, irmão. Irmão, quem tinha que ficar com medo, quem é, pessoal? É o diabo. É o inimigo e não você. Deus é maior, pessoal. Deus é maior que essa situação. Você já não teve vitórias passadas? Já chegou nos ouvidos do demônio que você venceu. Já chegou nos ouvidos de Satanás que você se manteve em pé. Por que você está com medo? Agora ele disse, tão somente, olha o que ele diz aqui, ó, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto eles são o nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco. Fala comigo aí, o Senhor é conosco. Exato, Deus é com a gente, irmão. Deus é com você, Deus é comigo. Então vai colecionando vitórias e vai tirando o ânimo do diabo. Quando o diabo for enfrentar você, ele for atacar você, ele vai atacar já derrotado. Já entrou, como é que eu vou explicar assim, ó? Já entrou na partida perdendo. Irmão, eu lembro até hoje, quando eu jogava futebol profissional era isso que acontecia. Quando a gente sabia que o time era grande e o time vinha ganhando, a gente entrava desanimado. Aí o treinador falava, não, vamos vencer. Ele tentava motivar, mas a gente entrava assim, ó, nossa, esses caras jogam muito. O que acontecia? Perdi, irmão. A gente já entrava com cabeça de fracassado. A gente já entrava com cabeça de derrotado. Eu vejo que tem gente, irmão, quando aparece uma enfermidade, irmão, ou qualquer problema financeiro, familiar, a pessoa já está com um jeito de derrotada. Ela já está pensando, o sistema e a configuração na cabeça da pessoa é mais ou menos assim, ó. Nossa, olha só o que aconteceu de novo. A gente já perdeu, irmão, você já perdeu. Quem tem que estar assim é o diabo. O diabo tem que estar. Nossa, o Michael chegou nessa cidade. Caramba, eu vou... É isso que eu tenho pensado. Toda igreja que eu assumi, Deus honrou. Todo lugar que eu chegar, o diabo vai dizer, pronto, chegou de novo, cheguei. Eu não vou chegar na cidade, nossa, ai, olha só essa cidade, nossa, que difícil. Ai, meu Deus, cruz credo. Claro, irmão. Não, o contrário. Então ele diz aqui, ó, se o Senhor já retirou o amparo deles, o Senhor é conosco, não os temais. Voltando lá para Josué capítulo 2, vamos finalizar agora, já preguei demais. Amém? Aí tá, os espias receberam então a informação lá da Raabe, e eles levaram até o Josué no versículo 24. E diz assim, ó, então disseram os espias a Josué, olha, ô Josué, certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos. Aí Josué perguntou, por que vocês estão dizendo que Deus já nos deu? Sabe por quê? Olha só, porque até todos os moradores de Jericó estão desmaiados diante de nós. Quem quer a revelação final, levanta a mão aí. Ele disse assim, então os espias, eles falaram assim, ó, até os inimigos estão acreditando na nossa vitória. É isso que está registrado. Deus já nos deu essa terra. Por quê? Porque até o inimigo está acreditando na nossa vitória. Até o inimigo está acreditando na derrota deles. Então eu quero dizer a você vai chegar num ponto que até o diabo vai acreditar na tua vitória. Ele vai ficar acostumado a perder e você vai ficar acostumado a vencer. Se acostume a vencer. Mas para isso, é uma coisa quase que lógica o que eu vou falar agora, tá? Não é nem uma coisa espiritual, espiritual. Você tem lido a Bíblia todo dia? Você tem sido assíduo frequentemente à casa de Deus? Você tem jejuado? Você tem feito como o pastor Mike faz aqui, 1 hora de oração por semana? 1 hora, você fica 1 hora. Eu nem vou te perguntar quantas horas você fica no Instagram, para não te envergonhar. Eu vou falar para você,
é quase que lógico. Se você está tendo uma vida com Deus, automaticamente você vai começar a ter triunfos e vitórias sobre o diabo. É automático. Agora, pastor, igreja de vez em nunca. Eu sou que nem um ambulante aquele. Pastor, quando surge um problema, aí eu tento resolver usando o nome de Jesus. Você tenta. Jejum, pastor, a última vez que eu fiz foi que o doutor pediu para mim fazer xixi num copinho para mim fazer um exame. Pastor Mike, esse negócio de ficar 1 hora de oração, pastor, eu não consigo nem 5. Eu começo a fazer oração e começo a me abrir a boca. Eu pareço um leão abocejando. E eu já durmo. É certo que você vai perder. Não é uma coisa espiritual, é uma coisa lógica. Então, se você não se consagrar, se você não ficar perto de Deus e Deus não for com você, não vai ter vitória. Então, o que nós devemos fazer? Nós temos que ter uma coleção de vitórias para fazer o inimigo ficar desmaiado. E o inimigo começar a acreditar, botar... O diabo, não sei se ele tem cabeça, tá? Mas ele deve botar a mão na cabeça e dizer assim: nossa, de novo a gente vai perder. E não você. Nossa, de novo esse problema. Não! Está faltando consagração, está faltando oração, está faltando buscar Deus, está faltando se envolver mais com o Criador. Quem pegou entendimento? Se você estiver perto de Deus, Deus vai te dar vitória. Aplauda bem forte o Senhor. Grita comigo aí: colecionadores de vitória. Amém? Vamos ficar em pé todo mundo em nome de Jesus. Fala de novo: colecionador de vitória. Quando chegar o dia do ataque e o diabo vier contra você, ele já vai estar desmaiado. Ele vai entrar já sabendo que vai perder. Agora, que coisa legal, né? A gente entrar numa batalha e o diabo sabendo, acreditando na tua vitória. Legal, né? Você acha que coisa bacana, né, irmão? Então, toda vez que você vencer, toca a trombeta, irmão. Toca a trombeta, conta o testemunho, glorifica a Deus, exalte o Senhor. Toda vez que você venceu, recebeu uma promoção financeira, você ficou curado de alguma coisa aconteceu, vai guardando esses troféus, vai guardando esses triunfos, vai glorificando a Deus. Porque vai chegar uma hora, meu irmão, que o inimigo ele já vai saber que você está chegando para vencer de novo. Aleluia. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado, meu Deus, por essa mensagem. Nós precisamos ouvir hoje. A gente precisava dessa mensagem. Nós precisamos colecionar uma vitória atrás da outra. Porque quando você começa a ter êxito, quando você começa a ser abençoado, quando as coisas começam a funcionar na sua vida, o negócio começa a andar, você começa a mostrar para o diabo evidências. Você vai começando a evidenciar o diabo, você vai evidenciando o demônio que Deus está com você. E uma coisa eu percebi: o diabo sabe quando Deus está comigo. Agora o diabo também sabe quando Deus não está comigo. Ele chegou a falar na cara daqueles homens. Ele disse àqueles homens, ele chegou e disse: eu conheço Jesus, eu conheço também Paulo, mas vocês não são quem são vocês. Não sei quem são. Vocês não têm moral, vocês não têm reputação para se levantar contra mim. Vocês não têm vitória, vocês não têm trajetória. E você tem que orar a Deus: eu quero uma trajetória de vitória. Você tem que falar isso com Jesus: Jesus, eu preciso de uma trajetória de vitória. Mas para ter vitória eu tenho que ter comunhão contigo. Eu preciso orar mais, eu preciso estar mais na tua casa, eu preciso escutar mais pregação, eu preciso estar te agradando, vivendo em santidade. O diabo disse para Jesus: bem sei quem você é o santo de Deus. Se santifica, irmão, larga esse pecado. Como é que você quer vencer o capeta, irmão? Como é que você quer vencer esse problema nesse pecado que você está? Abandona esse pecado, larga esse negócio, abandona isso, vai embora da sua vida em nome de Jesus. Se aproxima de Deus, porque na hora que eu começo a me aproximar do Criador, na hora que eu começo a me aproximar de Deus, eu me aproximo da luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não suportam a luz de Deus. O problema é que eu estou nas trevas querendo vencer o diabo. Como é que eu vou vencer o diabo nas trevas? Eu só vou vencer o diabo na luz que é Jesus. Aleluia. Você saiu do Egito, Deus abriu o mar vermelho para você, sustentou você com coluna de fogo e coluna de nuvem. Ele deu água para você beber da rocha. Ele mandou o maná que veio do céu. Ele te deu vitória sobre Seom e Og. E agora chegou a hora de Jericó. E Jericó também vai cair.
essa barreira, essa muralha, esse obstáculo, essa situação, aquilo que está por detrás dessa muralha está desmaiado, esse negócio está sem força, está sem ânimo. O diabo já sabe que nós estamos vencendo. Grite em voz alta: a nossa fama está crescendo, a nossa fama está indo longe. Oh, aleluia. A sua fama está indo longe, a sua fama de vitória. Você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está conosco do que aquele que vem do mundo. Vai ser mais uma vitória para o seu instante. Vai ser mais uma vitória que você vai colocar um troféu espiritual. E você venceu de novo, glória. Você venceu de novo, glória a Deus, aleluia. Levante as mãos aos céus e profetize vitória. Vitória, vitória, vitória. Tu és um Deus. Tu és um Deus de vitória, vitória, sim. Vitória. Vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. Tu és um Deus de vitória. Tu és um Deus de vitória. Vitória. Vitória, vitória, vitória. Tu és um Deus de vitória. Tu és um Deus de vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória. Vitória, vitória. Tu és um Deus de vitória. Tu és um Deus de vitória. Já estou sentindo a tua glória. Já estou sentindo a tua glória. Derramando sobre mim. Derramando sobre a unção. mim a unção da vitória. Tu me ungiste para vencer. Tu me ungiste para vencer. Rios de águas vivas fluirão. Rios de águas vivas fluirão. Irão saciar a sede. Irão saciar a sede do meu coração. Em sacrifício vivo. Em teu altar. Erga sua voz e profetiza vitória. Vitória, vitória, vitória. Tu és um Deus. Tu és um Deus de vitória, vitória. Não és um Deus de derrota. O Senhor é Deus de vitória. Vitória, vitória, vitória. Tu és um Deus de vitória. De novo. Vitória. Vitória, vitória. Chegando a vitória. Tu és um Deus de vitória. Tá chegando a vitória. Tá chegando a vitória. Tá chegando a vitória. Tu és um Deus de vitória. Aleluia. Se aproxime mais do Criador. Ore mais em casa. Leia mais a Bíblia Sagrada. Faça jejuns. Acorde de madrugada para orar. Não perca culto por nada. Não perca culto por nada. E você vai ver evidências que Deus está com você. É inevitável. O diabo vai ver que Deus vai estar com você. O diabo vai se apavorar no inferno. Se ele for se levantar contra você, levanta a mão para cá que eu vou profetizar agora. Ele vai se levantar contra você, crendo na sua vitória. Até o demônio, até os inimigos vão acreditar na sua vitória. Eles sabem que quando Deus opera não tem quem possa impedir. O diabo sabe que quando Deus está com uma pessoa, é impossível essa pessoa perder. Deus nunca perdeu batalha alguma. E se Ele está contigo, você também não vai perder. E você diz obrigado, Jesus. E aplauda bem forte ao Senhor. Colecione vitórias. Colecione vitórias. Uma atrás da outra. Amém.